Olá, sejam bem-vindos ao canal Chave de Leitura. Eu sou a Aline e esse é um vídeo sobre Franz Kafka e a Metamorfose. Bom, tem 1 milhão de resenhas sobre a Metamorfose no Booktube, mas eu sentia muita falta de falar do Kafka aqui no canal, porque ele é um dos meus autores favoritos, é um dos primeiros por quem eu me apaixonei. E a Metamorfose foi o primeiro livro dele que eu li. A Metamorfose é uma novela, né? Então, assim, o Kafka tem grande responsabilidade aí, né, nesse meu envolvimento com as letras, porque ele foi um dos primeiros autores de literatura, assim, clássica, né, grandes clássicos, que me arrebatou. E o Franz Kafka foi um autor tcheco, né? Ele nasceu em Praga em 1883, na época que a Tchecoslováquia fazia parte do Império Austro-Húngaro, e ele era de uma família judia. Ele vivia assim numa espécie de entrelugar, porque apesar de viver na Tchecoslováquia, ele fazia parte de uma comunidade que falava alemão, de uma comunidade judia que falava alemão. Então ele considerava o alemão a sua língua materna, embora ele também fosse fluente no tcheco e também falasse francês. O Kafka funda uma espécie peculiar de fantástico, de que eu vou tentar falar hoje, assim, explicar um pouquinho. Mas ele teve poucas obras publicadas em vida. Ele se formou em Direito e trabalhou um tempo numa companhia de seguros. E quando ele decidiu que ele ia se dedicar à carreira de escritor e de jornalista, ele não conseguiu botar para frente o projeto porque ele ficou doente, né? O Kafka morre em 1924 de tuberculose. Então ele tinha uma saúde assim muito frágil, acabou até se aposentando cedo por causa disso e não conseguiu se dedicar plenamente. No entanto, ele escreveu algumas coisas e em vida ele publicou alguns contos e a novela A Metamorfose. Os seus romances foram publicados póstumamente graças a um amigo dele, o Max Brod. Essa história é famosa, porque quando Kafka já estava bem doente, ele mandou queimar os seus escritos, e o Max não teve coragem e decidiu editar e publicar, para nossa sorte, para nossa alegria, né? O Kafka escreve A Metamorfose em 2 meses, em novembro e dezembro de 1912, mas o livro só vai ser publicado em 1915. E é uma história muito dolorosa sobre alienação. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou falar de modo geral primeiro da Metamorfose agora, e depois eu vou falar de algumas coisas mais específicas que dizem respeito a esse estilo fantástico que ele cria e também o tema da alienação. Eu vou tentar desdobrar esse tema da alienação do modo como eu interpreto. Então, se você não leu a Metamorfose ainda, eu recomendo que leia, mas eu também recomendo que você não prossiga do vídeo quando eu começar a falar dessas coisas mais específicas. Por hora eu vou falar de modo geral da Metamorfose, que é uma história muito conhecida sobre o caixeiro viajante Gregor Samsa, que um dia acorda e descobre que se transformou num grande inseto, num inseto monstruoso. Nessa história, que é narrada em terceira pessoa por um narrador observador, não é um narrador onisciente, a gente vai acompanhando essa descoberta e as dificuldades do Gregor com essa nova condição, né? Com esse novo corpo, essa nova condição e a relação da sua família, o modo como a sua família reage. A família do Gregor reage a essa transformação de um modo variado no início. A irmã do Gregor fica muito triste, preocupada e meio que assume a responsabilidade por ele. A mãe fica muito desesperada, uma mulher assim mais adoentada e dramática. E o pai fica com muita raiva, ele fica com muito ressentimento, assim, como se o Gregor tivesse culpa do que ele fez e como se aquilo fosse extremamente inoportuno. E só que com o tempo, a transformação do Gregor vai se transformando num desagrado muito grande. É uma coisa que envergonha eles, sabe? É uma coisa que macula a existência deles. E eles então vão encerrando ele dentro do quarto, né? Porque ninguém pode ver aquela coisa feia, repugnante. E eles meio que oscilam entre aceitar que aquele inseto é o Gregor e não. O livro, ele me causa um sofrimento imenso, né? Esse processo do Gregor
de perda de toda e qualquer referência, é muito doloroso, e o afastamento dele da família, ele vai viver, experimentar uma solidão insuportável. Esse livro, então, ele vai tratar muito de não só da alienação, mas da solidão, da incomunicabilidade, né, desse impedimento do Gregor de seguir com a vida do modo como ele conhecia, e é um processo muito doloroso. O livro chama muita atenção por esse caráter fantástico que fica, que é muito específico e que fica muito ressaltado por algumas questões. Em primeiro lugar, o estilo do Kafka é muito conservador, é muito tradicional e contido, e que contrasta demais com essa história fantástica, porque ela não é só fantástica porque Gregor se transformou em um inseto gigante, que muitos consideram uma barata. Eu não consigo imaginar Gregor como outra coisa senão uma barata, mas o Nabokov analisou as descrições e disse que era um besouro, né? Ele chegou a essa conclusão de que não é barata, é besouro. Mas enfim, nunca é dito exatamente qual é o inseto que ele se transformou. Mas o que é muito fantástico na história também é o modo como as pessoas reagem a essa transformação. Porque o que a gente pensa, né? Uma pessoa some e no lugar dela tem um inseto gigante, né? Você vai correr, você vai ficar desesperado, você vai chamar a defesa civil, sei lá, assim, os cientistas, você vai ficar em pânico. E não é assim que as pessoas reagem, não é assim que Gregor reage, não é assim que a família dele reage, o chefe dele reage. As pessoas reagem como se ele tivesse feito uma besteira, né? Como se ele tivesse pisado na bola, né? Então as pessoas ficam decepcionadas, as pessoas ficam irritadas, as pessoas ficam se sentindo sobrecarregadas com as responsabilidades que elas têm que assumir, né? Porque a família, o Gregor era o arrimo da família, o que significa que ele sustentava a família. Então a vida da família se reconfigura por causa dessa transformação e as pessoas começam a ter ressentimento com ele, né? E então, assim, é essa reação das pessoas em relação à metamorfose que é mais absurda do que a metamorfose em si, né? E esse estilo com que o Kafka trata ressalta a estranheza. Uma outra coisa que é muito interessante é esse narrador. Por não ser um narrador onisciente, ele não sabe tudo o que acontece. Ele sabe, ele é como se ele fosse uma câmera na cabeça do protagonista, né? Isso quem fala é o Modesto Caroni. Ele fala que nessa minha edição, que é uma edição da Penguin Companhia, que chama Kafka Essencial, então aqui tem uns contos e a metamorfose, e tem muitos textos assim muito bons, um prefácio e um texto sobre a metamorfose. E o Modesto Caroni vai dizer que o narrador da metamorfose é como se fosse uma câmera na cabeça do Gregor. Então, durante boa parte do conto, ele acompanha só o que o Gregor vê, mas ele não sabe o que as outras pessoas sentem, o que está acontecendo lá fora. E esse narrador, que também não sabe tudo, ele causa, isso é uma sacada incrível do Kafka, ele causa no leitor também a sensação de alienação, porque a nossa visão também é muito parcial. E tem uma coisa muito interessante no romance, porque o tempo todo o narrador fala de como o Gregor via as coisas parcialmente na janela. Ele via que estava chovendo, ele via uma parte de uma construção que ficava em frente à janela. Ele fala o tempo todo dessa visão parcial das coisas e que não deixa também de dialogar com essa ideia da alienação. A Metamorfose, então, é uma novela curta, mas muito poderosa, que vai causar todo esse estranhamento, o estranhamento com a reação das pessoas e também a angústia com o sofrimento do Gregor, que é um sofrimento muito intenso. É uma história muito perturbadora e, assim, Kafka sabia fazer histórias perturbadoras como ninguém. Ele tem contos que são extremamente incômodos, né? Eu cito aqui, para quem não conhece, o Na Colônia Penal, que acho que é uma das coisas mais terríveis que eu já li, mas é um texto que eu recomendo muito se você ainda não conhece, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, tem resenha pra caramba aqui no BookTube, mas se você não conhece, dê chance ao Kafka, dê chance à Metamorfose, que é um livro incrível. Bom, vou falar um pouco do fantástico do Kafka. Para falar desse fantástico, eu dei uma lidinha nesse livro aqui, o Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov, onde o Todorov vai fazer algumas definições sobre o fantástico. Esse é um livro muito interessante para quem gosta do gênero fantástico e ele faz umas distinções muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte: no gênero fantástico existe uma hesitação.
acontece um fato sobrenatural, um fato absurdo, um fato inexplicável. E esse fato acontece no nosso mundo, no mundo que segue as nossas regras. Esse fato causa uma hesitação no personagem que não sabe explicar por que aquele fato aconteceu. Ele não consegue dar uma explicação racional para aquilo. E causa também uma hesitação no leitor. O leitor tem esse mesmo tipo de dúvida. Ele não sabe por que aquilo ali aconteceu. Todorov diz que se você consegue explicar esse fato sobrenatural, tipo, não, esse fato sobrenatural não aconteceu, o personagem estava alucinando, ou ele dá uma explicação mirabolante que justifique o acontecimento daquele fato, o que você tem não é fantástico, é estranho. E aí, o que seria, por exemplo, um exemplo de estranho, seriam as histórias do Edgar Allan Poe, por exemplo, como o Assassinato na Rua Morgue. Então você tem o fato estranho, muito estranho, que parece sobrenatural, mas no fim das contas ele tem uma explicação que cabe no mundo racional. Agora, se o fato estranho ele acontece num mundo que não é o nosso, um mundo que é regido por outras regras, então, por exemplo, você está lendo uma história que tem uma bruxa, ou uma fada, ou um elfo, mas a história é sobre um mundo onde existem bruxas, fadas e elfos. Você aí não tem fantástico, você tem um maravilhoso, que seria o caso das fantasias. Então, por exemplo, os livros do Tolkien, os livros, por exemplo, do George Martin, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, porque você tem dragões, você tem aquelas coisas, mas aquilo faz parte daquele mundo. Essa coisa que soa diferente para o leitor, ela não soa diferente para o personagem e ela cabe na ordenação daquele mundo do livro. E esse seria o caso do maravilhoso. Para acontecer o fantástico, você não pode responder a pergunta. Tem que haver uma hesitação. Nem o mundo da história é um mundo maravilhoso, com outra ordem, não. Ele é um mundo correspondente ao nosso mundo, com as ordens do nosso mundo. O personagem vai hesitar, ele vai achar aquele fato estranho, e o leitor também. O que acontece de diferente na obra do Kafka, o Todorov vai dizer, é que na obra do Kafka, o personagem não hesita, não. Só quem hesita é o leitor. Porque o mundo das histórias do Kafka, ele é o nosso mundo. Porém, ele é um mundo bizarro. Ele é um mundo do absurdo. Então, o fato absurdo que acontece nas histórias do Kafka, ele não é tão absurdo assim, porque ele está em consonância com o absurdo daquele mundo. Mas aquele mundo é o nosso mundo. Então, assim, a literatura fantástica do Kafka, ela está numa espécie de entrelugar. Porque o próprio mundo descrito pelo Kafka é absurdo, porém ele nunca se afasta do nosso mundo. Ele não é um mundo mágico, fantástico, um mundo fantasioso. Ele é o nosso mundo, só que muito absurdo. Eu vou ler uma passagem aqui do Todorov, onde fica bem claro isso que ele fala. Ele diz assim: em Kafka, o acontecimento sobrenatural não provoca mais hesitação, pois o mundo descrito é inteiramente bizarro. Tão anormal quanto o próprio acontecimento a que serve de fundo. Reencontramos, portanto, invertido o problema da literatura fantástica. Literatura que postula a existência do real, do natural, do normal, para poder em seguida atacá-lo violentamente. Mas Kafka conseguiu superá-lo. Ele trata o irracional como se fizesse parte do jogo. Seu mundo inteiro obedece a uma lógica onírica, se não de pesadelo, que nada mais tem a ver com o real. Mesmo que uma certa hesitação persista no leitor, nunca toca a personagem, e a identificação, como anteriormente observada, não é mais possível. Em seguida, Todorov cita uma passagem do Sartre, falando sobre Kafka e Blanchot. Segundo Sartre, Blanchot ou Kafka já não procuram pintar seres extraordinários. Para eles, não existe senão um objeto fantástico, o homem. Bom, eu preciso fazer uma pequena distinção da minha leitura para a leitura do Todorov. O Todorov diz que esse mundo bizarro representado pelo Kafka não tem nada a ver com o mundo real. E nisso eu discordo. Eu não consigo ver grande separação do mundo bizarro que o Kafka apresenta e representa do nosso mundo. E nesse sentido eu acho que a situação do Sartre está mais próxima do que a do Todorov, que é o de que o ser realmente fantástico é o homem. Então esse mundo absurdo, tratado de modo extremamente metafórico e que leva talvez à absurdidade, o absurdo, a irracionalidade do mundo, às últimas consequências,
é o mundo humano, porque os dilemas que os personagens do Kafka passam são os dilemas que a gente passa em diferentes níveis, mas são os dilemas que a gente passa. E não por acaso, quando as pessoas querem falar, por exemplo, da extrema burocracia das instituições, as pessoas se referem a um sistema kafkiano, né, de tão absurdo. No entanto, esses sistemas existem. E eu acho que esses níveis extremos, bizarros e variados que a gente passa, tanto de alienação como de burocracia, eles são muito reais. Então, assim, o Kafka cria histórias e metáforas para discutir isso, talvez de uma maneira mais extrema, mas a verdade é que a gente experimenta essas coisas em diferentes níveis. Então, quando um homem acorda transformado numa barata, eu cismei com barata, gente, porque pra mim é uma barata, mas enfim, quando ele acorda transformado num inseto, isso é estranho, porque é a primeira coisa do conto. Mas conforme você vai vendo a reação das pessoas, você vê que o mundo também é muito estranho, né? Que o problema não é só com a barata. Na verdade, aquilo é só o início. Mas toda a reação das pessoas permite, de uma certa forma, admite o acontecimento daquela transformação do Gregor numa barata. Isso também acontece, por exemplo, no processo onde o personagem é acusado de um crime que ele não sabe qual é, ele sabe que vai ser julgado, ninguém nunca conta pra ele o que é, e ele, quando vai tentando descobrir, visita o tribunal, vê as coisas mais absurdas e não questiona. Ele não questiona, ele não se revolta. É muito estranha a reação dele, e tudo que ele vê no tribunal é extremamente bizarro. Então, não é só o fato de que ele está sendo acusado de uma coisa que ele não sabe que ele fez, ninguém fala para ele o que ele fez, que é absurdo. Porque o absurdo dessa situação inicial é admitido perfeitamente num mundo que é completamente bizarro. Essa seria então a peculiaridade do fantástico do Kafka. O Kafka depois ele acaba meio que servindo de exemplo para uma série de escritores que vão começar também a fazer contos fantásticos nessa lógica dele, né? Talvez não a obra inteira, mas alguns autores chegam a fazer contos com essa vertente de fantástico mais kafkiana. Eu acho que o Chesterton em algum momento faz alguma coisa parecida. O Cortázar em algum momento faz alguma coisa parecida. Tem alguns autores, eu li de outros autores que teriam sido claramente influenciados pelo Kafka, porém eu não li esses autores, então eu não posso falar. Mas eu sei que, por exemplo, Dino Buzzati tem um outro conto também que segue um pouco essa lógica, embora eles não façam somente isso, mas em algum momento são bem kafkianos. Bom, vamos falar agora da alienação no romance, que é o grande, acho que, tema do romance. O Gregor Samsa passa por uma série de alienações. Ele é alienado em diferentes níveis e isso me causa uma angústia tremenda. Em primeiro lugar, quando ele acorda, tem esse início mais famoso do mundo na literatura, né? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Bom, a gente vai ver a primeira hesitação dele, né? O que aconteceu comigo? Ele vai se perguntar se ele estava sonhando, mas ele diz que não. E aí a gente começa a ver o absurdo das coisas, porque ele começa a falar, se eu voltar a dormir, né? Pode ser que se eu voltar a dormir, quando eu acordar, nada disso aconteceu. Mas não, infelizmente não é isso que vai acontecer, né? E aí ele começa a reclamar da profissão dele, né? Ao invés de ele ficar desesperado, meu Deus, o que me aconteceu, o que farei de minha vida? Ele fica, sem brincadeira, esse é o quinto parágrafo. Ele diz, que profissão cansativa eu escolhi, entra dia, sai dia viajando. Mas ele acabou de virar um inseto gigante, é essa a preocupação que ele tem, que o trabalho dele é muito cansativo? Enfim, quando ele vai tentar sair da cama, ele percebe uma extrema dificuldade. E aí, então, começam as reais dificuldades de Gregor Samsa, porque ele começa a perceber que ele perdeu seu corpo. A primeira alienação dele é essa, do corpo, né? Então, ele perde a mobilidade, ele não reconhece aquele corpo. Quando a família dele começa a bater na porta e a falar com ele, a voz dele é diferente, ele percebe que a família dele não entende mais ele direito, e ele começa a perceber que ele também já não entende direito o que a família dele tá falando. E então ele começa a ter essa alienação corporal. A perda do rosto, a perda da voz, a perda da mobilidade, a perda da autonomia. Vai sendo cada vez mais difícil para ele se mexer, se locomover e entender como ele tem de se
de se movimentar. Ele também perde os gostos, ele percebe que o seu gosto por comida está completamente alterado na medida em que ele começa a ter preferência por comida podre, né? E isso causa um problema sério de alimentação para ele, porque as pessoas nem sempre sabem o que dá, e porque na verdade ele começa a ser também um pouco negligenciado por causa da sua aparência repugnante. Uma outra alienação que o Gregor sente é a alienação da sua vida, porque ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais exercer aquela função de provedor da família que ele tinha, ele não tem mais autonomia, ele não pode sair de casa, ele começa a viver enclausurado naquele quartinho. E então ele tem essa vida que, além de extremamente infeliz e solitária, é claustrofóbica, ele não sai daquele quadradinho, né? Então ele perde um outro aspecto, que é esse aspecto da vida que ele levava. Ele começa então também a sofrer uma espécie de alienação social, porque ele não consegue mais falar, se comunicar. É uma história terrível de incomunicabilidade, porque a família não entende o que ele diz, o chefe não entende o que ele diz, e ele também não entende direito o que as pessoas estão querendo dizer pra ele. E pela sua aparência repugnante, as pessoas não querem conviver mais com ele. Então ele não tem mais contato com as pessoas, ele não consegue mais conviver, interagir com as pessoas. Ele percebe então que ele está alienado da própria espécie, né? Ele não faz mais parte da espécie humana, ele não come como a espécie humana, ele não se comunica com os seres humanos, as pessoas não entendem o que ele quer. Tem essa cena muito triste quando a mãe e a irmã, achando que vão agradá-lo, vão tirar as coisas do quarto para que ele possa andar na parede e no teto, e ele fica arrasado, porque ele tá perdendo as suas referências, o seu armário, a sua escrivaninha, os seus instrumentos de trabalho. Ele não quer que essas coisas saiam, porque aquilo ali é o sinal de que o abismo se instaurou completamente. Ele já não é mais um ser humano, ele já não é mais considerado pela família um ser humano. Essa alienação da família talvez seja uma das mais tristes, porque ele sente, a família tem ressentimento com ele e ele com ela, porque não está sendo alimentado direito, porque não está sendo incluído nas coisas. Ele sente uma solidão extrema, porque ninguém quer conviver com ele mais. A relação da irmã dele muda, a irmã que, a princípio, tenta ajudá-lo, em seguida começa a ficar ressentida com ele, porque toda a família tem que se reorganizar. Quem não trabalhava, como a irmã, por exemplo, tem que trabalhar. A mãe, que era asmática, tem que trabalhar. O pai, que já estava meio que aposentado, também tem que trabalhar. E a gente percebe que a alienação do Kafka parece que já... Do Kafka não, do Gregor, já estava lá antes da transformação em inseto. Porque ele descobre, por exemplo, que o pai dele... O Gregor tem que trabalhar porque o pai dele faliu. O negócio do pai dele faliu. E então ele tem uma dívida, e aí o Gregor vai trabalhar como caixeiro viajante para quitar a dívida desse pai que está então há algum tempo aposentado e tem uma certa idade. O Gregor, quando está trancado no quarto, já sem convívio da família, houve uma conversa. O pai dele diz que tem umas economias, e que essas economias eram assim o espólio da falência, né? E o Gregor fica um pouco aliviado. Ah, que bom, ele tinha uma economia, eu nem sabia. Então você fica pensando assim, o Gregor era meio que explorado, né? Ele vai trabalhar para sustentar essa família, que dava a entender que não aguentava mais trabalhar, mas no fim das contas o pai vai trabalhar quando o Gregor já está incapacitado. E o pai ainda escondia um dinheiro que tinha guardado, né? Então a gente percebe que, de uma certa forma, a relação do Gregor com a sua família já não era totalmente honesta ou totalmente das melhores. Isso também fica evidente quando o Gregor não abre a porta de manhã e as pessoas estão lá batendo. Gregor, você não vai trabalhar? Gregor, você não vai sair daí? Que como as pessoas passam a tratá-lo mal, apesar de ele ser o arrimo da família, dele ser o sustento e de ser uma pessoa responsável que nunca faltou trabalho por causa de doença, as pessoas tratam ele como se ele fosse um estroina, né? Você tá aí causando problema, deixa de ser preguiçoso, levanta, vamos trabalhar. Então é um tratamento incompatível com a postura de uma pessoa que é tão responsável, né? Que se responsabilizou pela família toda e que nunca tinha deixado o chefe dele na mão, nunca tinha se ausentado do trabalho antes. Então a gente vê que parece que essa alienação familiar já estava ali antes, de uma certa forma.
E ele então tem essa alienação econômica e social muito grande, uma vez que ele não faz mais parte da sociedade, né? Ele não sai daquele quarto, ele não produz, ele não se sente útil para nada, ele não tem responsabilidade, autonomia ou poder de decisão. E aí a gente vê que é também, em grande medida, uma alienação do modo de vida moderno, né? O Gregor, depois da transformação, fica completamente alheio à vida moderna. Ele não faz mais parte de nada, né? E isso faz com que ele perca toda e qualquer referência, o que é muito angustiante. A alienação é essa situação da qual ele não consegue sair e que ele não consegue alterar. Então ele está completamente impotente diante dessa transformação. A metamorfose, de uma certa forma, também causa para o Gregor uma espécie de libertação dos deveres, porque antes ele era uma pessoa muito ativa, era ele que sustentava a família, era ele o responsável por aquela família. Depois, quando ele se transforma, a família começa a se referir a ele como aquele inseto que está parasitando a nossa vida. A gente tem que ficar aqui trabalhando e sustentando essa coisa incômoda ali, que nos envergonha também. E então ele deixa de ser o parasitado para ser o parasita, né? Ele sai da situação de ativo para passivo. Não tenha sido bom para ele, né? A gente vê que ele fica profundamente infeliz, mas a família, de uma certa forma, é obrigada a se reorganizar para trabalhar e para se sustentar, né? E de uma certa forma se colocar no lugar que era o lugar do Gregor, né? Essa história, ela me dói muito fundo no coração, porque eu acho que nós, seres humanos, vivemos a alienação de diferentes modos, em diferentes fases da vida, né? E a nossa alienação passa também por essa coisa da existência moderna, quando a gente, de algum modo, se vê impedido de ser útil, de se comunicar ou de nos socializar, né? E a gente acha que se conhece até que alguma coisa nos aconteça. E essa coisa, ela pode ser o envelhecimento, né? O envelhecimento, muitas vezes, nos tira a mobilidade, né? Nos prejudica de algum modo, nos tira a energia para fazer outras coisas que antigamente a gente conseguia fazer com mais autonomia. Então, assim, a velhice tem essa coisa de ir tirando a autonomia da pessoa gradativamente e a nossa mente nem sempre acompanha. E esse é o processo do Gregor. O Gregor, ele continua sendo um homem dentro do inseto. Quando ele se transforma em inseto, é uma transformação exterior. Ele continua pensando como Gregor. Ele quer o emprego dele, ele quer sair para trabalhar, ele quer resolver o problema da família dele. Isso também acontece quando a gente fica doente ou quando a gente sofre um acidente. Então eu acho que a alienação do Gregor está longe de ser uma coisa muito fantástica, muito distante da nossa realidade. Eu acho que em diversos níveis a gente vive essa alienação, sim. Sem contar a alienação relativa a trabalho, isso é uma coisa que se perdeu, né, com a modernização dos processos de produção. Né, a gente nem sempre vê muito sentido no que a gente está fazendo, né, porque a gente é só um pedacinho de engrenagem. A gente experimenta diferentes níveis de alienação no decorrer normal da vida, né, e eu acho que o processo de envelhecimento seja talvez o mais determinante deles, né. Mas a questão é que coisas podem nos acontecer em que nós nos veremos na situação do Gregor, numa situação de autonomia reduzida. Muitas vezes isso acontece com o desemprego, né? Se você não tem condições de se sustentar sozinho, você já perde autonomia, você já perde talvez um senso de utilidade, talvez, ou problemas que são muito cotidianos e na verdade até muito banais e corriqueiros, causam níveis diferentes de alienação na gente. Então, assim, o texto do Kafka, A Metamorfose, pra mim, é um texto muito doloroso. Eu vou acompanhando todo esse processo de alienação dele com muita dor, né? Ver que ele não consegue mais ser parte daquela família, de que ele não consegue mais... Ele já não pode fazer a escolha de abrir aquela porta daquele quarto e sair pra trabalhar. É muito doloroso, gente. Me digam o que vocês acharam, né? Quem já leu A Metamorfose, o que vocês acharam, se o texto toca vocês também desse jeito. E pra quem não leu, eu recomendo fortemente. Esse livro é incrível. Eu vou deixar aqui no box de informações um texto que eu escrevi anos atrás
sobre o Kafka, né? Falando, acho que um pouco da minha relação com o Kafka e da vida dele, da obra dele. Esse texto está no meu blog Palavra Invadida, eu vou deixar aqui embaixo. E vou deixar também os links desses livros, que eu recomendo bastante. Essa edição da Penguin é muito boa porque ela tem textos teóricos muito bacanas, tanto no início sobre o Kafka de modo geral, como um texto sobre a metamorfose. E no final ele tem uma cronologia da vida do Kafka. Vou deixar também do livro da Introdução à Literatura Fantástica do Todorov, tá? Que é bem interessante para quem gosta desse gênero, né, desse tipo de literatura. Obrigada aí pela companhia nesse vídeo extenso. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.